Senhor lança um tapete vermelho para nós e nos diz: caminhe, encontre a felicidade, a luz, a harmonia. Só que nós somos muito cabeças duras e nós relutamos em seguir por esse caminho. O que termina ocorrendo então? Fala mais baixo agora. Termina ocorrendo então que nós terminamos seguindo pelo outro caminho, que é o caminho da dor e do sofrimento. Aquele caminho pedregoso, onde nós temos que tropeçar, temos que passar imensas dificuldades, porque não sabemos aproveitar o caminho da luz, da paz, da harmonia, do amor. Às vezes, a porta está aberta na nossa frente e nós, nossa cegueira espiritual, ficamos batendo de cabeça na parede ao lado e não enxergamos aquela porta maravilhosa que Deus abre para que venhamos a seguir no caminho. Bom, antes de começarmos então a apresentação, já estou até mudando de assunto e falando outra coisa, me emocionei com a apresentação, né? Quero um CDD assim, quero ouvir em casa. Mas eu vou fazer uma breve apresentação, né? Como já foi dito aqui, né? Quem sou eu? Sou lá do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte somos irmãos, né? Um lá numa ponta, outro no outro, mas é tudo Rio Grande. E desde criança eu vi espíritos. Os espíritos para mim era uma coisa muito rotineira na minha vida. Eu acordava de madrugada para ir ao banheiro, fazer um pipi, e topava no corredor ou no meio da sala com o espírito. Achava que era um assaltante. Daí eu corria para o quarto da minha mãe e meu pai, assim, ia acordá-los e, não, deve ser coisa da minha cabeça, me deitava na cama. Daí ficava pensando, se for um assaltante, vem aqui matar todo mundo, eu tenho que avisar eles. Daí eu ia espiar de novo e o espírito estava lá ainda. E eu não sabia que era espírito, né? Eu tinha 10 anos de idade. E então eu acendi a luz do quarto dos meus pais e começava a gritar dizendo que tinha um ladrão dentro de casa. Os espíritos geralmente se viravam para mim, olhavam para mim com surpresa, né? Como é que eu estava enxergando eles, e atravessavam a parede e iam embora. Bom, para mim ser internado no hospício era um passo, né? Só acho que meus pais não fizeram isso. E então diversos fenômenos espirituais foram acontecendo. Em determinada ocasião, uma senhora de idade, muito amiga da minha mãe, que morava sozinha num apartamento próximo, eu cheguei em casa de noite e estava o espírito dela no pátio da minha casa, sem o cordão prateado, ou seja, já desencarnado, pedindo socorro. Eu já tinha um pouco mais de entendimento, pedi para a espiritualidade socorrê-la, ver as equipes espirituais, né, levá-la a um hospital espiritual. E não disse nada à minha mãe, só perguntei a ela se ela tinha visto essa senhora nos últimos dias. E ela disse que não tinha visto. Eu disse, quem sabe tu vai lá e vê se está tudo bem com ela. Tocou na campainha do apartamento dela, nada. Daí minha mãe tinha o telefone do filho dela, o filho dela tinha uma chave reserva. Foi lá, abriu a porta do apartamento, a senhora estava desencarnada há uns 2 ou 3 dias. Então foram diversos fatos e fenômenos que foram fazendo ver que eu não era um louco nem um esquizofrênico, mas sim que a realidade espiritual é algo que está aí, é algo que está ao alcance de todos, a compreensão de todos, mas que necessita ser estudada, desenvolvida, trabalhada. Costumo dizer também que a mediunidade é como um cavalo que precisa ser domado. Tem médiuns que assumiram o compromisso espiritual antes de reencarnar lá no plano espiritual, aceitando a mediunidade, e daí quando chegam aqui e ela se manifesta, eles se rebelam. Não quero saber dessas coisas de fantasma, não quero saber desse tipo de assunto. Só que a sua mediunidade, o seu canal já veio aberto. E o que essa pessoa faz? Ela nega aquilo. Então o que acontece? Os espíritos menos esclarecidos terminam utilizando-a, desequilibrando-a, fazendo com que ocorram diversos problemas. Então é aquele tipo de coisa, um cavalo que não foi domado, o que vai acontecer? Vamos levar tombo da vida a todo instante. Ao passo que aquele busca estudar, desenvolver, domar esse cavalo, ele vai andar a cavalo na frente de todo mundo. Enquanto todo mundo está a pé, ele vai à frente a cavalo. E essa foi uma opção que eu fiz na minha vida. Eu quis domar esse cavalo e hoje reconheço que a minha vida é muito boa, muito maravilhosa. A sabedoria espiritual que se adquire faz com que vejamos o mundo de uma forma mais ampla e que tenhamos as decisões corretas na nossa vida.
que venhamos a conseguir realizar grandes coisas que podem ajudar muitas e muitas pessoas, e isso é algo que não tem preço. Então, o que eu sempre digo às pessoas é: se surgiu aquela oportunidade, se Deus colocou no caminho dela tal ou qual situação, vamos abraçá-la, vamos desenvolvê-la e vamos conquistá-la. Deus quis que eu nascesse com essa mediunidade aberta, que eu tivesse essa facilidade incrível para ouvir espíritos, ter contato com eles de todas as formas. No início não foi fácil, eram muitos espíritos deformados, com problemas, filmes de terror, aquele filme O Sexto Sentido do Bruce Willis, aquela criança era eu, quando era pequeno, vendo espíritos o tempo todo. Só que depois chegou outra parte disso, que foi o momento em que os grandes mestres da espiritualidade se apresentaram, convocando-me para o trabalho que agora a gente realiza. E ter a presença desses mestres não tem preço. Ter a oportunidade de interagir, mesmo que por alguns momentos, com essas grandes entidades espirituais, criaturas iluminadas que vêm até nós para nos auxiliar em nossa caminhada, é algo realmente maravilhoso. Então, aí começou essa caminhada. Se apresentou a mim o mentor espiritual Hermes, que é o que coordena a atividade dos 8 livros que foram publicados até agora. E nós estamos aí, né? Percorrendo o país, divulgando essa mensagem do universalismo crístico, que é o que vai ser apresentado a partir desse instante. Como vocês podem ver, até o título da palestra não tem muito a ver com o que nós vamos falar, mas faz parte do processo, né? Terra, um mundo de regeneração espiritual, né? Todos nós espíritas sabemos, né, através das comunicações dos grandes médiuns como Chico Xavier e Divaldo, que nós somos um mundo de expiação e provas e que estamos avançando, agora ingressando no 3º milênio para nos tornarmos um mundo de regeneração espiritual. Ou seja, deixaremos de ser alienados perante a espiritualidade, pessoas que vivem de uma forma mecânica e distanciada de Deus, resgatando karmas devido às suas atitudes inconsequentes, para nos tornarmos seres conscientes de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E então a humanidade evoluirá para um novo patamar de compreensão espiritual. Os homens terão consciência de que são filhos de Deus e realmente espíritos imortais. E adquirindo novos valores espirituais, naturalmente, os karmas começarão a deixar de existir. Os karmas só existem porque nós os plantamos. Nós colhemos aquilo que plantamos. Deus não é sádico, não quer o nosso mal, não deseja vingança pelos nossos erros. Nós só colhemos o fruto dos nossos próprios erros. Então, por isso que nós vemos que na humanidade do futuro, cada vez mais a medicina irá evoluir, adquirir novos patamares, avançaremos para estudos de engenharia genética e outras coisas mais, que aperfeiçoarão os nossos organismos físicos aos pontos das doenças pouco a pouco deixarem de existir. Daqui a algum tempo até o próprio câncer será debelado e outras doenças degenerativas cruéis. Por quê? Porque o homem conquistou isso? Não, porque Deus e a espiritualidade compreenderam que é o momento já da humanidade chegar nesse novo estágio evolutivo e, portanto, foi dada a oportunidade de espíritos com a capacidade de intuitivamente absorverem esse conhecimento que vem de cima para desenvolverem as tecnologias necessárias para isso. Esse apito foi para mim? Não, acho que não foi. Então vamos começar. Bom, são bilhões de estrelas no universo, imensidão de mundo.